Bacana, pessoal. Então, começando nosso conteúdo de hoje, vamos falar hoje sobre plataformas de negócio. E vocês vão sair desse conteúdo de hoje, né, sabendo o que é uma plataforma de negócio e também vão conseguir fazer um link com as coisas que a gente vem aprendendo no nosso grupo de estudos, para quem está no Arc One VIP, sobre microserviços, né? Então, vocês vão entender um pouquinho mais dos padrões de negócio, de como que a gente consegue conectar as coisas dentro de uma plataforma de negócio. Bacana? Então, bora lá. Um pouquinho diferente o conteúdo nosso hoje, tá? Trouxe um PPT, eu não sou tão adepto de PPTs, né? Mas vamos lá, experimentando um formato mais interativo. Eu vou pedir para vocês deixarem depois no final um feed para mim, tá? Se vocês curtiram esse formato ou não. A gente está sempre buscando aprimorar, né, o nosso conteúdo para vocês. Bom, então começando no começo, o que são plataformas de negócio e por que eu trouxe aqui um Lego, né, mostrando uma cidade, Lego City aqui? Porque o que acontece? Uma plataforma de negócio é praticamente como se fosse um grande Lego, né, uma cidade de Lego montada ali, porque nós temos vários componentes que se encaixam, que precisam estar ali para que a cidade toda faça sentido, né? Então, é como se nós tivéssemos vários aplicativos, vários programas, vários sistemas, só que não é um sistema 100% isolado, ao ponto dele ter ali uma vida sozinho, né, solitário, até consegue, né? A ideia é até que eles sejam realmente programas atômicos ali, que existam sozinhos. Mas o pensamento de uma plataforma é que esses sistemas se falem, que uma coisa seja feita para outra, como num Lego, né? Eu tenho uma cidade feita, eu tenho a pista aqui, eu tenho os carros andando, as pessoas, né, usando aqui essa plataforma dentro dela, um jardim. Então, a analogia é bem bacana, né? E eu gosto também de dizer, pessoal, que sempre que nós pensamos em uma solução, né, é como se nós fizéssemos ali o mapa de um Lego, né? Porque o que acontece? Se nós dermos, por exemplo, para uma criança de 8, de 9 anos, várias pecinhas de Lego ali, pedir para elas montarem uma cidade para a gente, ou um castelinho, ou uma casa, elas vão criar da cabeça delas, cada uma vai ter, né, uma visão diferente, uma ideia diferente de como que seria o ideal da cidade, da casa, do castelinho, e vai ser montando. As chances disso ficar igual o que você pensou no começo são mínimas, né? Agora, faz ali um mapa, desenha, faz um desenho de como ficaria essa cidade ou esse castelinho, né? E coloca ali um manual para montar mais ou menos, ó, junta essas peças aqui, coloca essas, né, para montar ali uma janela, para montar a porta aqui, enfim, para montar um carrinho. Se você colocar ali o step by step e der uma foto na mão, né, das crianças ali, elas vão montar algo muito mais próximo do que você imaginou. Então, com o programa, não é diferente, tá? Se a gente simplesmente delega para o desenvolvedor, dá na mão do desenvolvedor, cara, o desenvolvedor é uma pessoa extremamente criativa, né? Falo isso com propriedade de né? Eu também sou um desenvolvedor. Mas coloca na mão de um desenvolvedor um desafio, o que vai acontecer logo de cara? Ele vai, com as premissas que ele tem na cabeça dele, construir aquilo, né? Construir do jeito que ele acha que é o melhor. Agora, se você der para ele um desenho, uma explicação e um motivo para aquilo tudo, para ele comprar a ideia, ele tem que comprar a ideia junto contigo, tá? Não adianta nada só dar um desenho na mão dele, tem que comprar a ideia. Então, deu para o desenvolvedor o material para ele construir e o engajamento necessário, fez o engajamento necessário, as chances do produto sair como você pensou são muito maiores, tá? E aí, falando de uma plataforma de negócio, o papel do arquiteto é ainda mais importante, porque, olha, são várias peças, né? Aqui eu estou ilustrando com Lego City, mas são vários componentes. Então eu vou ter aqui, poxa, muitos usuários, alguns aqui andando de bicicleta, outros a pé, outros dentro de carros, de ônibus. Então, precisa ser pensado, né, a cidadezinha ali, para passar o ônibus, para passar a bicicleta, para ter a mão de um lado para o outro, para o ônibus conseguir virar ali na esquina. Percebe? Eu estou falando de um projeto de Lego, mas a analogia ela cai perfeitamente no nosso modelo de software, né? Então eu vou ter uma volumetria de usuários, eu vou ter ali premissas de segurança, né? Eu vou ter premissas de tempo de resposta, tá? Então tudo isso vai variar de acordo
com as necessidades que a gente teve no começo e com o desenho que foi feito para depois os desenvolvedores, né, construírem cada uma dessas pecinhas e tudo se falar. Cada um vai construir um pedaço, né? Ou cada squad talvez construa um pedaço. Esses pedaços todos têm que ter uma comunicação perfeita. Senão, cada um sai de um jeito. Eu achava que ia ser assim, eu achava que ia ter isso, eu achava que a interface ia ser essa. Os componentes não se falam e a gente acaba tendo dores, né? A gente não tem ali o problema resolvido ou a motivação aqui de se ter uma plataforma de negócios, né? Uma plataforma funcional sendo atendida, tá? Bom, então, acho que em alto nível, para deixar claro para vocês o que é uma plataforma de negócios, né? Nós estamos falando aqui de uma empresa que tem, talvez, vários tipos de aplicativo, a gente já vai ver alguns cases, né? Exemplos de cases, mas tem vários tipos de aplicativos, e esses aplicativos, eles pertencem a um ecossistema, eles precisam se falar, eles precisam atender, talvez até usuários diferentes, mas as coisas todas têm que acontecer e tem que ter uma harmonia, porque a empresa fatura, né? Todo o sistema hoje em dia é um ativo estratégico, né? E a empresa vai faturar com esses componentes se falando. Se esses componentes não se falarem, a empresa não vai ter o lucro que foi pensado, tá? O nosso próximo ponto, eu vou trazer para vocês hoje também, tá? Um exemplo de como funciona. Eu vou mostrar um desenho para vocês de uma plataforma hoje também, tá? Então aguenta aí que a gente daqui a pouquinho chega lá. Só antes, é importante vocês terem esse embasamento todo para vocês entenderem sobre plataformas de negócios, tá? Então, bora falar um pouquinho sobre quando fazer uma plataforma de negócios. E aí eu falo para vocês o seguinte, a gente precisa ter uma motivação para isso, tá? Não dá para a gente sair fazendo para todo tipo de sistema. Então, primeiramente, quando a gente tem múltiplos apps, tá? Negócios com múltiplos apps. Então, eu gosto de dar como exemplo aqui, né? Super apps, né? Existem vários aplicativos hoje de instituições financeiras, por exemplo, que casam ali uma sequência de aplicativos do tipo, eu tenho a parte de cartão de crédito, é um aplicativo separado do outro que é a parte de extrato, saldo, etc., separado de um outro que são outros produtos financeiros, só que você tem uma experiência que está no mesmo app. Ele vai te transferindo para outros, né? E você tem a experiência que está no mesmo. Desde um sistema ali para cobrança automatizado de pedágio até serviços integrados ali com o Detran. Então, um exemplo de bancos mesmo. A gente tem muitos assim, né, que trabalham nesse modelo de super apps. Nós temos também o Google Workspace, o Office 365. Então, são aplicativos, né, são programas, sistemas. Acho que ninguém questiona que o Word inteiro, sozinho, ele é um aplicativo top, sozinho, um dos melhores, ou o melhor editor de textos, com alguns talvez, contrapontos, né, mas é o mais antigo que se tem. Eu gosto muito do Google também, né? Então a gente tem dois sistemas aí, dois editores de texto, né, os mais famosos da atualidade, tanto o Word quanto o Google Docs, né, sendo dois aplicativos que sozinho eles resolvem, né, o papel deles ali de fazer um editor, né, ser um editor de textos, imprimir ali, colocar gráficos, edições, né, de fonte, formatações de fonte, etc. Entretanto, eles têm uma dependência de alguns outros aplicativos, os dois, tá? Tanto o Office quanto o Google Docs. Eles têm dependência de um aplicativo, por exemplo, de autenticação, né? No caso do da Microsoft, né, do Office, ele valida a licença, então você tem que ter um usuário e senha ali que é validado em um outro sistema que não é o Word. Passou por esse sistema de autorização, autenticação, ele renderiza, ele volta para cá e libera o Word para você editar ali, tanto na versão web como na versão desktop. A mesma coisa acontece com o Google Docs. Tem uma telinha de login default do Google que é usada para tudo. Eu preciso trocar de senha, né? Sei lá, expirou minha senha, ou não lembro mais minha senha. É um outro sistema. Eu não tenho isso duplicado no Excel, no Word, né? Ou no Google Docs, no Google Sheets. Não, eu tenho isso em um único lugar. É um sistema, né, que faz a ligação dos outros todos, autorização, autenticação, e ele está ali no meio. Então, esse aqui é um clássico exemplo de uma aplicação, né, que precisa ter um modelo de plataforma de negócios, tá?
Não é só isso, tem outras coisas aí no meio que podem ser reutilizadas, um serviço de impressão, tá? Entre outras coisas. Então, você consegue fazer toda uma colaboração, de repente, de embedar, né, dentro de uma aplicação outra, né, colocar uma planilha dentro de um documento, um slide, e por aí vai. Então, é um ecossistema, né, de aplicativos que se falam. São individuais, por si só, cada um cumpre o seu papel isoladamente, mas ele precisa de algumas coisas ali da plataforma de negócio, né, e um fala com o outro, um tem uma certa harmonia com o outro dentro desse ecossistema, beleza? Bom, outra coisa que nós podemos, outro tipo, né, de sistema, né, que faz, ou de negócio, né, que faria sentido a gente ter aqui uma plataforma de negócios, é quando a gente precisa de alta escalabilidade, tá? E bota alta nisso aqui. Então, por exemplo, eu tenho a necessidade ali de milhões de usuários, né? No mínimo de milhares ali e com pensamento aí de milhões, né? Por exemplo, um Waze, um iFood, tá? Quando nós temos um modelo de negócio onde nós vamos precisar de muitos recursos aqui, né? E um volume muito grande de usuários, uma plataforma de negócios também é indicada. Porque eu vou conseguir aqui escalar individualmente os meus componentes. Pô, eu estou com muito acesso em por exemplo, imagina um aplicativo de pedido de comida, ali um iFood, por exemplo. Eu não tenho um único aplicativo, né? Eu tenho mais de um. Então eu tenho ali o aplicativo do restaurante, o aplicativo do entregador, né? Da pessoa ali que vai fazer as entregas, e eu tenho o aplicativo do usuário final. São 3 aplicativos totalmente diferentes, né? Todos eles precisam se falar, né? E todos eles vão compartilhar não necessariamente do mesmo banco, mas eles precisam ter recursos aqui em comum para que essa comunicação aconteça, né? E que um pedido que o usuário do aplicativo 1 fez para o 2, né? Chegue no 3 e tudo isso aconteça, você tem um monitoramento em real time aqui, né? Da entrega, né? No caso de um iFood. Então, a mesma coisa para o Waze, mesma coisa para um aplicativo de Uber, tá? Então, qualquer tipo de aplicativo que você vai ter vários apps ali envolvidos, né? E eles precisam se falar, o ideal é que você também tenha uma plataforma de negócios, tá? Essa plataforma ela vai ter, como a gente já falou, várias coisas que são comuns para esses aplicativos, tá bom? Bom, avançando aqui, o terceiro tipo de negócio que a gente fala, que indica, né, é quando nós temos MVPs. Aí vocês vão falar, MVPs? Pois é, mas um MVP que não tenha o Market Fit ainda. O que é isso? Imagina que eu estou começando um negócio agora e eu não sei exatamente o tipo de produto que eu vou oferecer ali para o meu usuário final. Então, sei lá, por exemplo, talvez eu esteja querendo ali fazer um serviço na área jurídica, talvez. Mas, poxa, é um universo muito grande. E aí, o que eu vou oferecer para o meu usuário final? Vou oferecer para ele um serviço de consulta de processos, eu vou oferecer para ele, sei lá, uma consulta especializada do processo dele, ou para ele contratar ali um advogado direto online. Então, é um universo muito grande, né, a ser explorado, né, e que muitas vezes os donos, né, de um negócio como esse, ou qualquer outro, tá, de vendas, vou ter sistema que faz vendas, tá, física ou de produto físico, né, ou virtual. Então, começa a ter ali algumas segmentações que talvez, né, se tenha dúvidas, talvez você comece por um caminho e fale, putz, não era isso aqui que eu queria ir por esse outro caminho, ou eu chego à conclusão que esse caminho que eu comecei a seguir, eu pego uma fatia muito pequena do mercado, ou não dá lucro, tá? Eu já vi isso acontecer até com empresas ali que falavam, pô, legal, comecei com cotação de dólar, né? Tinha um serviço de cotação de dólar e que vendia ali o dólar transformado, a moeda, né? Uma conversão de real para dólar, ou seja, de câmbio, né? Você ia lá e comprava dólar e ele vendia ali com a menor taxa que tinha no mercado na época. Eu já vi isso acontecer. E aí isso daí acabou não sendo o negócio primário. Eles mudaram totalmente para um outro modelo de negócio, né? Não tinha nada a ver com isso. Então, percebe que a gente tem uma variação muito grande aqui, mas algumas coisas provavelmente vão ser reutilizadas. Por exemplo, o meu usuário. Eu vou ter alguns usuários utilizando minha aplicação, ou muitos, né?
eu cheguei à conclusão que, poxa, vender dólar não dá, consultar processo não está rolando, vender produto físico não está rolando. Então, vou começar a ofertar para essas mesmas pessoas, né, o modelo digital, o modelo, sei lá, de outra coisa de processo. Então, eu consigo, através de uma plataforma de negócios, né, reutilizar componentes intermediários, um workflow, né, uma interface de login ali, uma telinha de login, entre várias outras coisas, e mexer só no core. Tá? Então, eu não gosto de fazer, num caso como esse, uma plataforma de negócios muito complexa. É legal você começar com algo mais simples, mas já pensar em uma plataforma, já pensar em microcomponentes. Tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente também isso, mas é o caminho, beleza? Porque eu não tenho ainda o meu Market Fit. E aí eu vou começar a fazer uma aplicação monolítica. Imagina, para eu trocar isso aqui, eu vou ter que mudar a aplicação inteira. Né? Vou ter que, por exemplo, jogar tudo fora. Talvez eu perca até modelagem de dados, ou tenha indisponibilidade. E aí se eu falo, pô, acho que o modelo anterior funcionava melhor. Vou experimentar uma coisa nova, mas o anterior funcionava melhor. Aí você tentar voltar, você quebra o novo, ou não tem a flexibilidade de ter os dois. Então, vira um monstrinho, tá? Eu já vi muito isso também na minha carreira, de empresas ali que não tinham certeza ainda do negócio, né? Na pressa ali para lançar um produto antes da concorrência, colocava no mercado, cheio de bugs, né? Ou cheio de coisas ali para talvez um improvement ali, colocar alguma coisa a mais, e não conseguia, porque estava amarrado no modelo inicial, tá? Então, para um MVP, uma plataforma de negócios em menor escala é ótimo também, beleza? Vamos ver agora aqui um exemplo, tá? De como que é uma plataforma de negócios, né? Uma plataforma de negócios, ela tipicamente tem que ter microcomponentes. Dificilmente você vai ter uma plataforma de negócios que seja monolítica, né? E bota aspas nisso de novo. Mas uma arquitetura, né, mais sólida ali, né, com componentes arquiteturais maiores, uma arquitetura, né, que não tenha esses microcomponentes. Por quê? A gente vai acabar tendo o problema ali, principalmente de escala, né, de segmentação funcional. Eu não vou ter isso no monolito. É difícil, né, numa arquitetura que não seja microcomponentizada, beleza? Então, o que nós temos no nosso exemplo aqui? E, pessoas, isso aqui é extremamente importante, tá? Quando a gente vai pensar em uma arquitetura por uma plataforma de negócios, né? A gente tem que literalmente pensar nas nossas tiers e nas nossas layers em um outro patamar, né? Por exemplo, aqui, ó, entre front-end e camada de segurança, isso aqui é uma camada física, né? Entre a minha camada de segurança e aqui o meu core, que vai ser provavelmente uma nuvem, é uma camada física também. Eu tenho uma infraestrutura, eu tenho toda uma mudança de um lado para o outro. E essas coisas todas precisam se falar, tá? Então, vocês vão ver que a gente está falando aqui de layers, né? Aqui dentro, e de tiers também, tá bom? Então, a segmentação traçadinha aqui, lembrando lá o MDL1, né? Ele é uma tier, né? A gente está falando aqui mais de um agrupamento aqui em nível maior, tá? Bom, então, voltando aqui. O que nós precisamos para uma plataforma ser bem sucedida, uma plataforma de negócios? Nós temos que trabalhar com componentes de front-end que sejam microcomponentizados. Então, a gente tem aqui, primeiro elemento nosso, primeira layer nossa, uma layer, né, inteira de micro front-ends, tá? Esses micro front-ends, eles vão ser entregues ali, muitas vezes, sei lá, tem arquiteturas não, né, mas usando tecnologias diferentes, em alguns casos, tá? Eu posso fazer isso aqui, numa plataforma de negócios. Talvez, no caso de um iFood, por exemplo, a tecnologia ali para o restaurante, né, e talvez para o integrador ali também, tem que ser com um WebSocket, né? Tem que ter ali online, o cara toda hora 100% conectado ali para receber os pedidos, né? E quando ele recebe o pedido, enfim, tem um outro modelo ali de locar aquela conexão ali, aquela comunicação, até que ele negue, né? Para ele não pegar nada mais. Então, já tirar ele ali de uma fila de ocupação ali, né? Liberado para pegar um pedido, por exemplo, né? Então, essas coisas
talvez requeira uma tecnologia diferente, né, do usuário, né, que faz o pedido. Talvez aqui eu tenha um sistema financeiro por trás, ou um sistema de cadastro ali de funcionários, etc., que tem uma arquitetura ainda mais simples. Então, talvez, e eu não diria nem talvez, eu diria provavelmente, os meus front-ends, né, para ser feito sob medida mesmo para cada negócio, cada um vai ter um arsenal tecnológico ali diferente. Talvez um seja feito em React, outro, né, usando um PWA, né, talvez use um Angular ali para trabalhar com PWA, né, enfim, talvez eu tenha aqui um arsenal de tecnologias e talvez até em algumas situações, como no caso de aplicativos, né, eu tenho um app nativo lá no front-end, usuário de Android, usuário de iOS, né, então eu posso ter ali os apps diferentes, talvez até de Windows, como eu falei, né, Windows, Linux, Mac, talvez eu tenha um app ali também, seja web, um PWA, né, ou talvez tenha um nativo. Então, dependendo da aplicação, eu posso ter ali N tipo de front-ends aqui no meio. Isso não é para ser um problema numa plataforma de negócios, tá? Inclusive aqui, é um dos pontos fortes que nós temos, né? É a possibilidade de trabalhar com times muito distintos ali, né? Colaborando, falou, pô, tem uma equipe especializada em app, uma equipe especializada em web, né? E o back-end dos dois aqui é igual, eu tenho um BFF comum ali tanto para um como para o outro, ou não, pode ser que seja específico, mas por trás a camada de microserviços ali, de batch, etc., é comum, né, para os BFFs ali. Então, os front-ends, eles precisam ser uma camada, tá, de front-ends, de micro front-ends. Então, são micro aplicações. Aqui não cabe fazer um sistema gigante que tem várias funcionalidades em um único front-end. Tá? Para uma plataforma de negócios, o segredo é você fazer telinha a telinha ali, né? Cada telinha ser um sistema ali, né? Ter o core dele ali funcionando, talvez uma ou outra interface de apoio, mas ele tem uma interface central, o qual o negócio todo gira em cima daquela interface, né? E dentro dela eu posso ter, né, como a gente já falou ali, uma ou outra tela de apoio para uma consulta, enfim, para alguma outra coisa adicional ali para aquele pequeno negócio. Então a ideia é que a gente resolva pequenos negócios em interfaces que são literalmente sistemas, beleza? Então, isso aqui é a ideia dos micro front-ends. Lá atrás era chamado de microsites isso aí. Mudou para micro front-end, ficou mais bonito, né? Segurança. Aqui eu coloquei como um ferramental, tá, um black box, né? Concorda comigo que tem que ter? Se não tiver segurança aqui, eu vou acessar diretamente o meu back-end, isso aqui para uma empresa grande, com volume grande de usuários, né? Não é nem uma peneira, né? Tá aberto, é totalmente aberto. Então, para invasões, isso aqui para um hacker, esse é um mundo perfeito. Então, tem que ter uma camada de segurança, fatalmente, para entrar dentro da nossa infraestrutura. Cair para dentro da infra, o que eu vou ter aqui? Inicialmente, BFFs, né? Por que eu vou ter uma camada de BFFs? Para ser o back-end aqui da minha camada de front, né? E eu tenho aqui APIs, que também passa aqui pela camada de segurança, mas não é para o front-end, né? Se a gente tiver uma API servindo de back-end para uma interface, é alguma coisa que não está muito legal aí. O ideal é que seja um BFF, né? Ou então tem um sistema que é todo baseado em APIs e o meu front-end utiliza essas APIs ali para resolver o negócio. Mas percebe que uma API, né, ela é uma Application Programming Interface, feito para fazer integrações, né? Então, é legal segmentar assim, porque eu vou conseguir aqui tratar exatamente a escala desses caras aqui, que de forma diferente, né? Então, o BFF, eu vou ter uma escala maior para ele aqui, né, uma infraestrutura diferenciada, de acordo com o volume de usuários que eu tenho aqui conectados. Para a API, não. Para a API, eu vou trabalhar ali de acordo com integrações que acontecem no mundo externo para dentro da minha aplicação. Tá? Então, eu separo isso literalmente, até em infras separadas mesmo, para garantir, né, se estiver trabalhando com cluster de Kubernetes ali, eu gosto de separar isso daí até por namespaces e talvez até clusters separados, para garantir mesmo, né, que a infra aqui, a escala, vai acontecer de forma adequada e eu não vou ter impacto de recursos de infra, tá? Bom, mas aqui para dentro nós temos, um pouquinho abaixo, né,
tanto BFFs como APIs, né, utilizando a nossa camada de microserviços. Aí sim eu tenho um negócio aqui sendo pequenos negócios, menores ainda, né, mais granulares ainda, sendo atendidos. Tá? Então eu coloco num nível de granularidade bem pequeno os meus microserviços ali com pouquíssimas ações. Né? Aqui caberia a computação em cloud, funções, né, de cloud, por exemplo, lambdas ou functions, né, enfim. Seriam literalmente aqueles pequenos componentes que tem gente que faz gigante, né? Isso acaba ficando ruim para uma aplicação cloud, fica caro, né? O ideal é que seja bem pequenininho, granular, tá? E aí eu tenho aqui em cima acontecendo orquestrações ou coreografias, que eu vejo muito pouco no mercado hoje, infelizmente, tá? Acho super válido, principalmente para uma plataforma de negócios. Coreografia fica muito legal, né? E aí nós temos aqui tanto a nossa camada de BFFs como de APIs, né, usando essa camada aqui de microserviços. Eu gosto de trabalhar também com o que eu também quase não vejo no mercado, microbatches. Né? É como se fossem microserviços, só que eles executam ações em lote. Tá? Tipicamente de tempos em tempos, ou então de acordo com algum tipo de trigger que acontece, seja de um banco de dados, de um arquivo que cai em uma pasta. Pode falar, pô, isso aí um microserviço faz. Faz. Só que o microserviço tipicamente é unitário, né? Por exemplo, imagina uma lambda fazendo a execução, um load, né, de um arquivo ali, sei lá, de 1 giga, né, de arquivo ali, para fazer a integração popular ali, um banco de dados, né, ou vários bancos de dados ali. Fazer uma consolidação de dados, né, um fechamento de mês. Não vai ser legal. Né? Então, o microbatch ele é para isso, para uma ação massiva, e aí não faz muito sentido você usar um componente como esse. Né? Uma lambda, por exemplo, não faz sentido, vai ficar caríssimo. É melhor ter um container ali, sobe ele, processa e derruba. Né? Mas é um microbatch, né? E aí eu gosto de ter uma camada aqui só para isso. Esse cara, tipicamente, ele é ligado a outras coisas e a banco de dados aqui também, né? Para fazer esse processamento todo. E aí o que eu gosto de colocar aqui com conexão com banco são esses dois caras, tá? A minha camada de microserviços e a camada de microbatches. Aí aqui eu tenho os meus bancos de dados aqui sendo colocados como componentes, né? Microcomponentes também. O ideal é que se trabalhe com micro databases numa plataforma de negócios. Posso ter um grande relacional, etc? Posso, mas tipicamente esse não é o banco de dados core, né, o ator principal da plataforma. Talvez ele seja o banco mais importante, o golden source de tudo, mas ele não é o principal no tocante à plataforma. Para a plataforma funcionar, o ideal é que você tenha micro databases, tá? Ou seja, databases pequenos, com pouquíssimas entidades ali dentro. Só que faz sentido, de repente, para um microserviço ou para uma API, né, para um pequeno negócio ali, para o atendimento de um negócio. A gente já viu em aulas aqui no Arc1 VIP algumas estratégias, né, de microdatabases. Então vale a pena vocês voltarem lá e darem uma olhadinha também, se tiver algum tipo de dúvida em relação a isso. Mas isso é o ideal, tá? O mundo ideal para uma plataforma de negócios é microdatabases. Nunca um database gigante. De novo, vou ter um database gigante? Pode ter? Pode. Aí o ideal é que você tenha um batch como esse aqui, fazendo ali um input para ele. Tá? Ou algum outro tipo de dispositivo, né, que faça essa consolidação de dados, que envie para esse database primário ou não, né, para relatórios talvez, ou para backup de tudo isso, para reconstruir tudo isso, para um disaster recovery, por exemplo. Né? Então, talvez eu tenha um database primário para isso, que seja monolítico, né, que seja um database grande. Tá? Bom, fora tudo isso, o que mais que eu tenho que é fundamental aqui? A nossa parte de componentes arquiteturais, tá? E aqui, os nossos componentes, percebe como está à disposição disso aqui, né? Todo mundo daqui tem acesso, ó, todo mundo do meu core, né, consegue acessar aqui esses componentes. Então aqui eu tenho um ferramental de fila, API Gateway, né, um IDP aqui para trabalhar com autenticação, autorização, né, a parte de log aqui também. Então a gente tem tudo isso como componentes arquiteturais. E esses componentes, o jeito que eu coloquei eles aqui, ó, todos eles são acessíveis para todos os meus componentes. Tá? Então percebe que aqui é uma arquitetura que eu tenho desde o meu front-end até o meu database,
tudo microcomponentizado, tudo com acesso a tudo aqui, né? Um acesso ao outro. Posso colocar limites de acesso? Posso. Eu coloco isso aqui, ó. Um front separado do outro. Um front fala com o outro quando regra de negócio, quando fizer sentido. Eu tenho que ter essa possibilidade de integrar, tá? De conectar um com o outro aqui diretamente. Então, tudo aqui é compartilhado. Os meus microserviços são compartilhados entre BFFs e APIs. Talvez eu tenha BFFs específicos para um tipo de app. App mobile, Android, um conjunto de BFFs, iOS outro, web outro. Tá tudo bem. O core do negócio tá aqui, ó, nos meus microserviços, nos meus microbets, né, que vão popular esses databases. Então precisa ter tudo isso, tá? Tem que ter ferramental de monitoramento, a complexidade aumenta, não é menor, tá? Por isso que eu falei que naquele caso de MVP, né, o ideal é que aqui a gente tenha algo um pouquinho menor, né? Um pensamento um pouco mais enxuto, um único cluster de Kubernetes, então é mais enxuto, tá? Agora, quando a gente está falando de uma grande corporação, aqui o ideal é que a gente tenha mais de um cluster, uma infraestrutura muito mais bem segmentada, a parte de dados aqui totalmente segmentada também, ou provida como serviço, né? E por aí vai, tá? Então, a complexidade da plataforma ela pode ser muito enxugada aqui, né, para um negócio menor e muito ampliada para um negócio maior. Essa também é a vantagem para um negócio pequeno que visa se tornar grande. Você começa pequeno, microcomponentizado e mirando, né? Quando for grande, eu vou explodindo isso aqui, colocando mais complexidade de infra, etc. Mas eu tenho os meus micro front-ends ali sendo entregues para o meu cliente final e para ele, tanto faz, vai ser tudo igual, né? Ponto de atenção muito importante, aqui embaixo, ó, database e fila, tá? Esses são pontos aqui para uma arquitetura como essa que, se não for bem pensado, não funciona, tá? Se eu não tiver o modelo de dados muito bem feito, muito bem pensado para o volume que eu vou ter, para a segmentação das telas que eu vou ter aqui, os inputs, né? E para tudo mais, fica ruim, tá? Você vai ter uma dor de cabeça grande. E a questão da fila também. Tem que saber usar, né? Se eu vou coreografar ou orquestrar, tem que fazer sentido tudo isso. De novo, né? É legal a gente trabalhar com as premissas, com a especificação, né? Com esse entendimento todo, fazer um desenho para que faça sentido aqui dentro da nossa arquitetura. Acho que alguém está com o seu aberto. Alguém queria perguntar alguma coisa? Eu estou com a mão levantada aqui. Manda lá. Queria perguntar assim, se você pode dar um exemplo um pouco melhor do que seria essa parte de segurança, que eu acho que você passou muito superficialmente nela, assim, Tá. tangibilizar algumas coisas, porque essa arquitetura de negócio, ela não é, para mim, pelo menos, que estou na área, algo que me assusta. Muito pelo contrário, para mim, grande parte das empresas que eu trabalhei é assim, não desse tamanho todo, mas segue um pouco disso. Como você falou, tem mudanças entre uma ou outra, né? Mas Uhum. ficou alguns pontos de dúvida. Essa parte de segurança, a parte de BFF que você diz ali, você enxerga como um BFF trabalhando sozinho? Porque, por exemplo, nas empresas que eu trabalhei, o BFF era só uma casca para servir o front, mas ele chamava as próprias APIs que existiam internamente, entendeu? Queria que você desse uma explicada sobre isso, se você pudesse também, Marcelo. Tá. Os BFFs, no seu caso ali, chamavam APIs ou microserviços? Chamavam APIs. A API, se ela for usada ali diretamente como se fosse um microserviço, né? Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter essas dores. Ou ela vai ter muita responsabilidade, segurança, log, etc., né? Ou ela vai acabar tendo um peso ali, né? Menor do que deveria, e quando for expor ela, eu vou ter brechas de segurança, entre outras coisas. Tá? Então, não recomendo. Recomendo que você trabalhe com microserviços atrás do seu BFF. Tá? Seria um Uma ponto. outra dúvida, Pisani, rapidamente, que eu também me equivoquei aqui. A API que eu disse, tipo assim, uma empresa que eu trabalhei, ela tinha o BFF que servia o front, e ela Tá? chamava as APIs, mas as APIs não diretamente, tudo dentro de um API Gateway segmentado. Então, nem tudo da API estava exposto para o mundo, entendeu? Tá. Esse era o conceito. Desculpa, eu acho que eu me expressei errado de falar Não, tudo que o bem. BFF chamava diretamente a API, não chama diretamente, mas para o API Gateway, Tranquilo. que já é uma casca ali mais fechada de segurança, né? Até aí, ó, um API Gateway, para que serve um API Gateway?
Ele vai tirar do seu microserviço, da sua API, né, um monte de coisas, um monte de responsabilidades. Por exemplo, talvez ele trate segurança, né? Talvez o seu API Gateway seja low code ou no code, né? Você vai ter ali só uma configuração, ele já gera API e já chama o teu mundo interno ali. O problema disso é que o API Gateway é feito para integração, né? Como o próprio nome dele diz, né? O nome do componente arquitetural é API Gateway, né? Application Program Interface e portões ali, né? Ele é um cara que serve para fazer, né, essa orquestração de entrada para a sua aplicação. Então, aplicações que elas são orientadas a APIs, a gente precisa, aí sim, um componente como o API Gateway é fundamental, né, para um modelo desse. Quando eu tenho um modelo de microserviços, talvez eu nem precise de um API Gateway, né, para uma plataforma como essa. Talvez eu não tenha integração nenhuma acontecendo do mundo externo para dentro ou de dentro para fora, ali, consumir APIs externas. Talvez eu não precise. E num contexto como esse, um API Gateway talvez não seja necessário, tá? Então, cada componente arquitetural que a gente coloca aqui, a gente tem que pensar bem. Por isso que eu falei essa questão e eu insisto, né? Parece bobagem ou até um ponto ali, poxa, cri-cri, né, do Pisani. Não, é que é real, tá? Cada componente que a gente coloca na nossa arquitetura vai custar mais dinheiro, é um ponto a mais de falha que pode ter na nossa aplicação, né? É um ponto a mais ali para ser mantido, evoluído, vai ter patches ali de atualização, né? Então, tudo na arquitetura, a gente tem que levar isso muito a sério, tá? Quando a gente desenha e projeta uma solução. Isso é uma parada aqui que, cara, vai custar milhões e vai render milhões aí para os nossos clientes. Então tem que ser muito bem pensado cada detalhe desse, tá? Cada componente, cada camada que eu coloco, a responsabilidade da camada, isso não é brincadeira, tá? Para que serve o BFF? Tem que ter clareza. Cara, é só para isso aqui, ele é back-end do front. Os fronts têm a mesma tela, igual. É só uma versão de mobile diferente ou de mobile para web. Cara, é exatamente a mesma funcionalidade, é igualzinho, não vai mudar nunca. Quando mudar um, vou mudar o outro. É amarrado isso. BFF igual. BFF não deveria ser subdividida, tá? Para o nosso front. Então, só para formalizar assim como uma resposta final, o BFF é um cara que conecta no banco, faz isso, faz a coisa acontecer e devolve para o front. Pronto. Com o API Gateway, eu não acho que ele deveria conectar no banco, não. Não? Não. Então, isso que não ficou claro, então. Então, ele é um cara que só vai orquestrar ali para os microserviços, então. Vamos lá. O que são camadas, tá? Uhum. Imagina que eu tenho meu front, aí estou falando de plataforma de negócio em especial, tá? Poderia ser para outro tipo de aplicação também? Pode, uma arquitetura como essa. Mas em especial para uma plataforma de negócios, o ideal é que a gente tenha essas responsabilidades muito claras. Então eu tenho meu front-end, ele é o quê? Interface com o meu usuário. Então ele trata ali o input, ele pode ter alguma regrinha de filtro, já dá algum tipo de mensagem para o usuário quando, sei lá, não preencheu algum campo obrigatório, alguma coisa. Ele já entrega isso para o nosso usuário. O BFF, o que ele vai fazer? Ele não é só uma casca dos microserviços lá de trás. Ele também já tem uma pré-tratativa aqui. Por exemplo, eu vou tratar... vai ser a última camada server minha, né? Depois eu vou para o front. Então aqui eu vou tratar log. É aqui, por exemplo, que eu começo um ponto comum de log, né? Talvez eu tenha uma transação que ela aconteça entre vários apps, que ela precisa acontecer no visual do nosso cliente final ali, um app abrindo o outro, ou acontecendo uma coisa no outro app, que ele vai abrir depois e vai ver ali. Um Google Driver, por exemplo, né? O Google Driver tem isso, você salva ali um arquivo, né? E ele vai aparecer, talvez alguma coisa que você salvou ali em docx, você já vai conseguir abrir ele no aplicativo do Google Docs, um exemplo, né? Então, essas coisas acontecem por trás. Dessa forma, o meu microserviço, por exemplo, ele é o cara que executa o grosso, né? A execução, ir no banco de dados, ir na fila, enfim, toda a interação ali com componentes arquiteturais e execução efetiva, né, da regra de negócio deveria estar nos nossos microserviços. O que o BFF faz, então? Ele orquestra chamadas dos nossos microserviços e prepara, né, o terreno todo ali para o uso desses microserviços. Então, por exemplo, preciso fazer algum processo de autorização, autenticação. Se eu já não tiver um ferramental que faz isso, talvez eu tenha um framework que vai fazer essa validação no meu BFF.
Posso botar esse cara no API Gateway e fazer tudo por lá? Até pode, mas é que assim, é um gateway, é um componente para outra coisa, né? Mas tem quem use dessa forma também. Tem outras formas de você fazer isso, tá? Por exemplo, você pode usar um Istio, né? Se estiver usando Kubernetes, e por aí vai. Tem outros componentes que são mais aderentes para fazer esse tipo de tratativa. Mas isso acontece na nossa camada de BFF em geral. Está dentro do limite dessa camada de BFF. Tratamento de log, tratamento de exceções, né? É ele que é o grande responsável por fazer essas coisas todas acontecerem. E por orquestrar a chamada dos nossos microserviços. Tá? Então, talvez eu trabalhe aqui com feature toggles, com versionamento de microserviços. Eu tenho a versão 1, 2, 3, talvez saia uma versão nova de aplicativo, tem que ser retrocompatível com a versão anterior. Tá, então eu vou ter uma versão de API diferente, consequentemente versões de microserviços diferentes também. Ou talvez não, minha API é a mesma, é retrocompatível, mas os meus microserviços aqui, de acordo com a versão do front, é diferente. Então, eu posso ter essa variação de componente de back-end, isso vai ser de acordo com o quê? De acordo com o nosso front-end. Então, o BFF orquestra. Ele determina o caminho que eu vou seguir. Tá? Ele determina, primeiro eu chamo esse microserviço, depois esse, deu erro, desfaz esse, chama o outro. Então, quem faz isso? O meu BFF, a minha API. Tá? Perfeito. Essa é a responsabilidade dele. Essa é a diferença. Não, perfeito. Você ficou super claro. Só para mostrar que não é isso que o mercado usa. O conceito de BFF que eu tinha está bem errado. Então, depende do lugar, tá? Eu já vi lugares que aplicavam arquiteturas parecidas com essa, né? E cada lugar é meio que de um jeito, né? O pessoal acaba pegando... Oi? Desculpa te atrapalhar. Eu já vi assim, lugares o BFF é só o cara que vai tratar o dado para o front. Então, vamos supor, você tem uma API lá que tem 30 mil campos e no front você precisa de 2, o BFF é o cara que vai adaptar isso para o front. Já vi assim também. Mas legal, gostei. Aí E se você puder falar da segurança depois... Desculpa. Vou falar. Tá na lista aqui. O BFF, nesse caso, né, que é um ponto importante esse, tá? Muito importante. Sim. O BFF, em um caso como esse, né, se ele não tem esse papel e, por exemplo, beleza, ele pode até ter o papel que a gente falou aqui, mas ele traz ali todos os campos, ele serve de BFF para todas as interfaces. Tá, ele não é feito sob medida para aquele front-end. Então, talvez eu tire um campo daqui, ou esqueça, ou mexa em alguma coisa, ele acaba virando um franquinzinho, né? E aí, qualquer coisa que mexe aqui quebra o front, ou quebra a camada de microserviços. Então, quanto mais redondo, né, for esse desenho seu, esse modelo seu, menos problemas você vai ter. Dá trabalho, tá? Manter atualizado, documentado, isso tudo funcionando. Não é uma coisa simples, não. E talvez, né, olhando para esse desenho, você sabe, pô, é parecido com um modelo de uma aplicação simples microcomponentizada. A diferença é que a gente está falando de várias aplicações microcomponentizadas, né? Então, cada front-end aqui, eu vou ter centenas, talvez. Cada tela é uma aplicação, né? Cada tela tem o seu BFF, né? A tela do iOS e do Android talvez seja diferente do meu BFF. Deveria ser, inclusive. Aí eu tenho os meus microserviços que são comuns, né? Tem essas coisas todas acontecendo e tudo colaborativo. Gente, é complexo, tá? Na hora que você começa a colocar isso daqui para o desenvolvedor fazer, por isso que tem que ter a responsabilidade muito clara. Tem que ter guias, né? Cada uma das coisas aqui você vai colocar guias de boas práticas, né? Uma arquitetura de referência. Como que eu faço um BFF? Quais são as camadas? O que ele pode chamar? Qual que é a responsabilidade de cada camada? Então, tudo isso tem que ficar muito claro, tá? Na nossa arquitetura de referência. Beleza? Beleza. Indo para segurança. Segurança depende muito, tá? Você pode ter ali um serviço, como um Cloudflare, por exemplo, e aí Cloudflare tem um planeta de coisas que você pode colocar ali dentro, né? Um Akamai também, colocar ali como serviço, ou talvez você tenha, né, expertise e softwares que você vai instalar aqui um ferramental de segurança de borda, tá? E por aí vai. São ferramentas para garantir a nossa entrada aqui. Tá? O que você diz aí, então, na parte de segurança seriam ferramentas de infra, não sei se a palavra certa seria infra, mas sei lá, um AF, um Cloudflare, ou seja, serviços que de forma transparente
recebe e deixa passar, vai uma porteira, praticamente. Pode ser transparente ou não, né? Tá. Pode ser que aqui, por exemplo, eu já vi sistemas assim, tá? Tinha um certificado aqui, por exemplo, né? E esse certificado, ele não é o mesmo, né? Que aqui ele, por default, já tem um certificadozinho dele aqui, né? Ele já tem o que valida. Aqui talvez tenha outro. Aí você tem que fazer essa comunicação dos dois lados. Você fala, pô, não quero esse cara. Quero colocar um ferramental meu. Talvez, tá? Você vai botar um ARF seu ali, um ferramental seu, customizar ele, né, do seu jeito ali. Se tem uma área de segurança, é muito comum, né? Fazer esse tipo de coisa. Não, legal. Quando Trabalhar você me dá Oi? exemplos como Cloudflare, quando você dá exemplos assim de WAF e tal, aí ficou mais claro. Mas quando você falou só segurança e já foi para outro tópico, eu não tinha tangibilizado isso. Agora ficou super claro. Ah, tranquilo, tranquilo. Eu não gosto de colocar como ferramental, embora seja, né? Um cofre de senhas, por exemplo, aqui, né? Porque aqui eu estou ilustrando literalmente que é a segurança de entrada aqui, entrada e saída aqui do nosso core, né? Eu gosto de colocar cofre de senhas aqui atrás, né? Eu colocaria ele aqui como um componente arquitetural Beleza. para acessar banco, por exemplo, tá? Perfeito. Legal. Obrigado. Tranquilo. Pessoal, mais alguma dúvida do desenho? Tá todo riscado meu desenho aqui, né? Deixa eu apagar esses riscos todos aqui. Dúvidas? Dúvidas? Não? Todo mundo de boa? Bom, então bora lá. O nosso último slide de hoje aqui é sobre os passos para a gente criar uma plataforma. Então, por exemplo, eu cheguei à conclusão que eu vou criar uma aplicação, né, que tem uma daquelas necessidades que a gente colocou ali, né, no começo. Gente, não faz sentido para quando não tem um daqueles cenários, tá? Talvez exista algum outro cenário que faça sentido. Eu não conheço, tá? Com toda a minha experiência, tudo que eu já vi e vivi de projetos, eu não consigo enxergar uma outra situação que não seja uma delas. Se você conhecer, conta aqui para mim, né? Se estiver assistindo no YouTube, em algum lugar, nos comentários, ou vocês aqui também do Arc1 VIP, quiser falar, tá? De outro cenário que eu não tenha enxergado, fiquem à vontade, tá? Da minha experiência, eu não conheço um outro cenário. Então, eu não começaria um projeto, uma aplicação, pensando em plataforma, se não fizesse sentido. Tá? Inclusive, eu vendi alguns para alguns clientes nossos aqui, onde fazia sentido. A gente enxergou um cenário que, poxa, plataforma é o melhor para você. Comprovamos e seguimos nesse caminho. Mas não é para todo mundo, não é para todo projeto. Tá? Então, tem muitos projetos que, se você for por um caminho desse, vai colocar uma complexidade absurda e o projeto não vai andar. Né? Ou você vai patinar, vai ter pessoas com expertise, né? Tipicamente precisa de times multidisciplinares, tá? Se você não tiver, se tiver uma equipe de desenvolvedores mais júnior, por exemplo, então, cara, aí precisa mais do que nunca ter um arquiteto perto da equipe, precisa ter ali muito bem desenhada essa arquitetura, né? Fiscalizado ali para o pessoal seguir. Né? Acontece, às vezes, de você desenhar, pensar, projetar e o time não seguir daquele jeito. Então, precisa ter um processo, uma cadência de validação também, tá? Mas vamos lá. Imaginando que a gente tem um daqueles cenários onde faz sentido implementar uma plataforma, criar uma plataforma de negócios, tá? O que a gente precisa fazer? Antes de mais nada, ó, a gente precisa elaborar aqui, eu sei minha canetinha, um projeto técnico, tá? O que é um projeto técnico? É como se fosse um cronograma, tá? Que ele vai ter ali o passo a passo para você levar o produto teu do jeito que ele está hoje para o modelo que você quer, aonde você quer chegar, tá? Então, essa é uma prática comum até de mercado, né? Onde, principalmente em arquitetura, onde a gente tem o modelo da arquitetura as is e a arquitetura to be. No meio, provavelmente, você vai ter uma arquitetura de transição, vai ser uma intermediária, né? Não é a perfeita ainda, mas é a que vai te levar para a arquitetura to be. O que acontece muitas vezes? Morre no meio, né? Você começa aqui, a arquitetura as is já existe. Você desenhou, projetou, e aí começa a fazer isso aqui, nem vai até o final, né, da arquitetura transitória e para. Então, por isso que é importante o projeto técnico. O projeto técnico tem que conter ali um roadmap, tá? Um cronograma ali das coisas que vão ser feitas. Quais componentes arquiteturais vão ser adotados? Ou precisa de fila? Provavelmente vai precisar, né? Precisa de cache? Precisa de um banco não relacional? Então vai ter que ter ali a cadência, né, de escolha dos componentes
de teste, POCs, né, implantação de cada um desses componentes. Não adianta também você falar, não, primeiro eu vou colocar toda a infraestrutura, todos os componentes arquiteturais, depois eu vou começar a desenvolver. Não adianta, tá? Porque durante o desenvolvimento você vai pegar muitos gaps. Então é importante ter os primários, né? O que vai ser pilar ali para a plataforma funcionar. Por exemplo, fila tem que ter, né? Ferramenta de segurança tem que ter. Banco de dados tem que ter, não tem jeito. Então essas escolhas que não tem jeito, você já tem que tomar logo no começo. Por isso que eu estou falando do projeto técnico. Você tem que ter um roadmap, um step by step das coisas que vão ser feitas, né? Desenhe a arquitetura, antes de mais nada, a primeira coisa. Desenhe a arquitetura do jeito que ela está hoje. Quais são os componentes, qual que é o acoplamento deles, né? A relação, quem fala com quem. Então, entende essa arquitetura primeiro, faz uma big picture, né? Da nossa arquitetura atual, o as is. Aí, depois disso, você vai pensar lá nas premissas todas que a gente tem na nossa metodologia, né? No Arc Expert tem todas as metodologias. Levanta todas as premissas, né? Levanta as premissas, entende o negócio. Aí você vai começar a fazer esse casamento das coisas para montar a sua arquitetura 2B. No meio disso, vai ter uma arquitetura intermediária. Talvez, por exemplo, vou precisar ter cache. Não tenho ainda. Tá bom. Sei lá, uso alguma coisa intermediária, ou talvez não tenha nesse primeiro momento, depois fica um espaço aberto ali. Cria um adapter, né? Usa o pattern adapter ali, né? Dentro do teu microcomponente, para no futuro acoplar ali, né? Um ferramental de cache. Então, de novo, planejamento é importante. Vou fazer um planejamento, no primeiro momento, na minha arquitetura de transição, eu tenho adapters aqui que vão fazer um trabalho fake, ou vai gravar direto no banco de dados mesmo, só que no futuro eu vou usar um cache. Esse adapter ele vai ser alterado aqui o código de forma que não impacta o resto. Tá? Projeto técnico, beleza? Bom, aí a gente precisa ter aqui a arquitetura 2B. E esse aqui é o plano de transição que a gente precisa ter bonitinho. Tá? Tem que estabelecer aqui um roadmap de arquitetura, de evolução, como a gente já falou. Né? Então, para essa arquitetura intermediária, transitória, vai ter que ter já alguns componentes e para final tem que ter tudo, né? Quando chegar aqui na última já tem que ter tudo. Então tem que ter um casamento das coisas acontecendo. Escolha de componentes, codificação, tem que ir acontecendo, tem que ir avançando, tá? Outra dica que eu dou para vocês é o seguinte: se o projeto não for avançando à medida que a gente vai colocando as coisas, né? À medida que eu vou escolhendo os componentes e se eu não fizer o desenvolvimento, não for construindo junto, não tiver entregas de valor, o que acontece? O projeto perde energia, perde a fé das pessoas, né? De que o projeto vai dar certo. As pessoas começam com essa cabeça, os stakeholders, pô, tá custando muito caro, né? Não tá valendo a pena. Então, o stakeholder tem que ir recebendo a balinha ali, entendeu? Ele tem que ir recebendo, ele tem que ir gostando do projeto à medida que vai se entregando. Então, a recomendação é sempre vai trabalhando, né? Escolher os principais componentes, já começa a fazer entregas de valor, né? E vai mostrando, olha, precisa fazer isso aqui, tem que dar o porquê do próximo passo, tem que ficar claro na cabeça de todo mundo. Se não for até o final, vai ficar um monstrinho intermediário aqui para sempre, que vai ter N problemas, é legal se catalogar também, e vai ser jogado fora mais cedo ou mais tarde, né? Vai virar um poço de problemas ao invés de virar ali literalmente uma solução que traz benefícios, né? Que resolve os problemas, tá? Bom, então esses são os primeiros steps, né? Na sequência, a gente precisa pensar aqui em adotar uma arquitetura de microcomponentes, né? Precisa ser de partida a primeira coisa? Não, primeiro tem que ter o plano aqui bem feito. Na sequência, eu preciso já adotar essa prática aqui, tá? Microcomponentizar. Então tem que ter microserviços, no mínimo, né? Uma arquitetura de microserviços, e já começar a pensar em APIs, em BFFs, em microdatabases e principalmente nos micro frontends, tá? Que é ali que é a nascente de tudo. Eu já vi projetos assim de plataformas nascerem só com micro frontends, tinha um core monolítico, todo mundo usava o mesmo core ali que tinha, sei lá, 4 ou 5 microserviços, que não era micro, né? Serviços gigantes ali, né? Eram serviços e usavam esses serviços e ficou ali por um bom tempo. Aí foi migrando esses caras. Até para isso você pode ter uma estratégia, tá? Você pode começar a pensar nos microcomponentes de front, né? Micro frontends, com adaptadores, né? Que vai prever já mais cedo ou mais tarde ter ali
a mudança do back-end, né, para microserviços separados, e aí você muda só os adaptadores do front-end à medida que você tiver APIs ou BFFs, né, que seria o ideal para um front-end, tá? Então, esse aqui é o segundo step, tá? Pensar em microserviços, em microcomponentes, como a gente falou, né? A adoção de uma infraestrutura on-cloud, também é importante isso aqui. Por quê? Uma infraestrutura on-premises, né? O que vai acontecer com ela é que nós vamos ter muitas limitações no tocante à escala, né? Não tem como, tem limitação física. Então, a não ser que você tenha um data center de um banco gigante, né? E tenha sobra de recursos para isso, não vale a pena. Você tem que realmente pensar no modelo on-cloud. Tá? É mais aderente para esse modelo. Muito mais, né? Então você vai ter menos custo com infraestrutura, com pessoas para cuidar da infra, né? E escalar muito mais fácil. Então, diria que é um tiro no pé pensar em uma plataforma com uma infraestrutura on-premises, tá? Eu não vejo... Na verdade, eu nunca vi uma plataforma de negócios, né, sair bem no modelo assim. Tá? Nunca vi. Sempre foi no modelo on-cloud. Então, mais um ponto de... Já vi tentativas e falharam. Inclusive com infras parrudas, tá? Bom, e aqui, por final, né, é importante que a gente tenha os nossos componentes arquiteturais também, né, sendo instalados aqui e sendo colaborativos, tá? Esses componentes arquiteturais pode ter algum tipo de contexto ali que limite, por exemplo, quais filas cada microserviço ou cada grupo de microserviços vai ter acesso e etc. Talvez eu tenha um ferramental de fila em uma rede, outra em outra. Pode acontecer isso de um projeto, tá? Mas é importante que se tenha isso desenhado, né? E que se tenha esses limites bem definidos. O porquê que existem esses limites, tá? Eu gosto, principalmente no primeiro momento, de ter liberdade entre os componentes internos, né? Externos não, internos. Principalmente dentro de uma segmentação entre o que é, por exemplo, componentes de integração de APIs, por exemplo, e componentes de back-end. Então, separei bem esse negócio, está bem clara a segmentação, faca na caveira, né? A gente vai construir aqui uma aplicação que vai suportar o melhor dos dois mundos aqui, todo mundo enxerga tudo que precisa. Se você fica com muita limitação, putz, dá muito trabalho, às vezes uma falta de uma permissão em algum ponto gera um problema que é difícil de diagnosticar ali. Então, quanto mais simples for essa parte interna, né, não externa, interna, melhor. Beleza? Então, com esses steps aqui, a gente consegue implementar uma plataforma. Tá? Eu diria que a sequência, inclusive, é essa. Né? Eu falei aqui no final dos componentes arquiteturais, talvez, né, aqui eu estou falando dos últimos, principalmente dos últimos, para você fazer a última virada e codificar o restante. Né? Mas alguns aqui você já vai precisar escolher no começo. E se você não escolher ele, né, talvez trabalhar ali com um adaptador para, né, suprir essa necessidade em um primeiro momento e no segundo momento, aí sim, você fazer a virada, né, para o componente arquitetural final. Beleza? Tem alguém com a mão levantada? Manda lá. Eu de novo. É que você que a plataforma de negócios ela deve ser on-cloud. Mas você enxerga que ela pode nascer no on-premise e depois virar on-cloud por questões... Vai doer, hein? Vai doer. Vai doer, mas digo, por questões de custo, assim, porque você pensa em on-cloud, é tudo muito bom, mas ao mesmo tempo é um pouco caro. Mas para você atingir esse objetivo final, deixa eu tentar me expressar melhor. Começar no on-premise, né, seguindo toda a arquitetura bonitinha do serviço, API, BFF, tal, é muito diferente do estar no on-cloud, mas a mudança para o on-cloud depois, né, no patamar que a empresa atingiu, o negócio foi válido, está dando retorno e tal, é uma ida, acho, mais fácil. Assim, fácil no sentido de, tipo, o cloud vai ajudar, mas dolorosa porque você vai ter que levar muita coisa que está no on-premise. Exato. O que vai acontecer, tá? Se você for fazer desse jeito, o que eu recomendo? Terraform ou alguma coisa do gênero, né? Que monte toda a sua infraestrutura automaticamente. Por quê? Quando você for levar... E ainda assim você vai ter dor, tá? Não existe milagre aí, não. Quando você for do on-premises para um cloud, se você desenvolver tudo no on-premises primeiro, que vai acabar acontecendo que você vai ter tantos componentes... Se você fizer direitinho isso aqui, vai ter centenas de componentes. Né? São muitos, não é um microserviço. Tem gente que olha e fala, pô, minha aplicação tem microservices.
Tá, quantos? 5. Fala, putz, não é microservice isso aí. Não tem como ser, né? Uma aplicação com 5 microserviços não é uma aplicação que tem microserviços, tem serviços, né, grandes. Aí você fala, pô, 50, 100, 200 microserviços, aí você já começa a falar, legal, é uma aplicação realmente orientada a microserviços, né? Ah, quantas APIs tem? Aí se a pessoa não sabe nem diferenciar entre microserviços e API, um abraço. Também não tem o negócio funcionando direito, né? Então, assim, é a primeira coisa que precisa se ter aí, são esses componentes e uma forma de você subir isso daí automaticamente. E, de novo, ainda assim, no momento que você for fazer a virada disso para cloud, vai ter componente que não vai se falar, vai ter protocolo que vai ter faltado certificado, comunicação detalhezinho ali que alguém chumbou na mão alguma coisa, algum parâmetro que não vai funcionar, talvez não tenha a performance que você achou que ia ter na cloud. E aí quando cai na parte de dados, então você vai sentar e chorar. Porque a parte de dados para fazer a migração, putz, com a aplicação funcionando, a plataforma, você vai ter que deixar offline. Sim. E normalmente Realmente, quando você está falando de plataforma, é um negócio que tem que ter alta disponibilidade, alta escalabilidade. Então vai ter muitos usuários online, full time. Puta, fazer uma virada de um ambiente para o outro, assim, com tudo funcionando, dói muito, tá? sim. Não, legal. Dói Gostei muito. de explorar isso com você, porque às vezes você pensa que é uma coisa muito simples e você falando assim realmente faz total sentido começar no cloud. É muito, muito doloroso. Boa. Tem que começar certo. Se você for para o caminho de começar, principalmente essa parte de infra, né, que é a parte mais física da coisa toda, mudar depois é um projeto. É uma migração, é um projeto. Né? Se for só para desenvolver, tipo, não para rodar em produção, só para fazer o desenvolvimento, depois você vai fazer a implantação, beleza, mas eu não faria, tá? A aplicação rodando on-premise primeiro para depois migrar. Isso eu não faria, não recomendo, já vi dar muito ruim. Já vi projeto ser abortado, cara, tá desenvolvido inteiro, o pessoal desistir, jogar fora o projeto. Meu Deus, tá pronto. Desistiram do projeto, porque não conseguia migrar, teve uma dor muito grande, o diretor lá falou, não, deixa do jeito que está mesmo. Cancela o projeto. Eu falei, cara, esse foi frustrante pra gente. Esse foi frustrante. Não foi aqui na Arc, né? Foi quando eu tava no mercado, mas na equipe que eu tava, o pessoal virou noite. Sabe aquele negócio de comer pizza? Não sei se vocês viveram isso daí, eu vivi muito. Sim, vivi muito. E, putz, o prazo do projeto é semana que vem, tem que ter um MVP. E vira a noite comendo pizza com Coca-Cola e Sierra de Habib's, né? Sim. Fazendo ali e tal, projetando, trabalhando e se matando. Chegou na hora de implantar, deu errado mesmo, deu ruim, né? Que foi literalmente um cenário parecido com esse. Era um sistema, plataforma ali de passagem, né? De pedágio e tal. Putz, quando virou, deu muito ruim, muito ruim. Aí desistiu. Putz, foi dolorido essa daí, cara. Bom, bora lá. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Tem alguém com a mão levantada, manda lá. Não tô vendo quem é, mas. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Bom, como eu comentei na nossa mentoria da semana passada, né? É justamente isso que a gente está passando lá na empresa, então me deu bastante insights aí do que fazer, de por onde começar aí nessa empreitada lá na empresa. E aí eu fiquei com algumas dúvidas no segundo slide em relação àquela última layer ali, aquela última tier que você fez, com fila e tudo mais ali, eu não entendi muito bem como que ela se conecta no resto. E uma segunda dúvida que quando eu tenho um monolito, né, eu estou com um monolito lá que a gente vai colocar ele dentro disso daí. Faz sentido eu complementar isso usando o padrão do Struggling para ir desmembrando ele à medida que a gente vai criando essa plataforma? Faz total sentido, tá? De novo, ó, a estratégia melhor que vai funcionar para você, né? Se você for começar a pensar na plataforma mesmo, é partir aqui da camada de front, tá?
Por que a camada de front? Porque ela dita como vai ficar o BFF. Beleza? Imagina o seguinte, ó, se eu não comecei por aqui, comecei por qualquer outra coisa, eu falei, putz, eu vou começar por microserviços. Cara, ou microbet, isso aqui é a última camada, lá de trás. Se eu começar por aqui, quebrando meu monolito em carinhas assim, talvez tenha funcionalidades do meu monolito que eu nem uso mais, que eu nem vou precisar na versão nova. A versão nova talvez seja sintetizada, entendeu? Então, o que é o ideal? Começa pelo front-end. Vai na ideia do front-end primeiro. Ah, legal. Quais são as telas? Como que a gente segmenta essas telas? Né? O que vai ter em cada micro front-end? Toma cuidado com isso também, tá? Não coloca muitas telas ali. Se colocar um micro front-end ali com 5 telas, 6 telas, cara, já não é mais um micro front-end. Pouquinhas telas ali, tá? Um volume pequeno. Então, é para ser um microcomponente mesmo. E aí, esse microcomponente vai demandar um BFF para ele. Né? Então, você começar desse jeito, fala, putz, no primeiro momento, eu tenho meu monolito que é um core ali. Beleza, é um servição gigante. Tá, deixa ele como servição gigante, começa pelo front, aí você vai vendo para desligar, aí você usa o Strangle. Você vai desligando pedacinho por pedacinho do seu core, né? Transformando em API, BFF e microserviços, e ligando naqueles front-ends. Aí você vai tendo entrega de valor contínuo. Uhum. Front, BFF, microserviço e os demais componentes. Né? Certo. Num primeiro momento, tá aí com uma ideia, e o pessoal tá fazendo umas POCs, para usar a ferramenta de single sign-on da AWS, né? E aí gerar um token ali, né? Fazer uma primeira interface de login só, e aí seria um login geral, onde com base nesse login, todas as aplicações seriam logadas. Tá, né? legal. Só que aí assim, nesse primeiro ponto, não seria convertida nenhuma aplicação atual para nada, né? O que seria feito seria passar esse token do single sign-on e passar ele para todas as aplicações e aí as aplicações fazerem a autenticação pelo token do single sign-on. Legal. Eu diria que é um dos primeiros componentes que eu também migraria, tá? Porque o que acaba acontecendo é que a parte de segurança vai ter que ter, né? Não tem jeito. Uhum. E mexer nela depois vai ser muito dolorido, porque imagina, você colocar ali vários micro front-ends, né? Várias aplicações ali, e com um esquema de segurança antigo, e principalmente como que você vai fazer ele se falar, né? Todo mundo enxergar aquele componente novo, aquela autenticação nova. Então, eu diria que, realmente, ó, componentes arquiteturais ali de partida e ferramenta mesmo. Talvez eu começasse, literalmente, meu projeto técnico ali, começasse pelo ferramental de segurança. Né? E de log também. Porque, ó, log para uma plataforma dessa daqui, bicho precisa, hein? E precisa ser bom. Não adianta você botar log, né? para olhar ali no terminal, né? Tem que abrir o container e ver o que ele está cuspindo no terminal. Não, tem que ser um log bom, registrado em componentes bons, né? E com link, beleza? Porque, ó, imagina, eu tenho uma transação que talvez tenha nascido de um microfront, né? Que vai me levar para um outro microfront. Isso deve acontecer, tá? Numa plataforma de negócio, isso é comum. De um microfront, na hora que eu clico ali num determinado botão, uma funcionalidade, eu vou para outra aplicação, que é outro microfront. Pulo de um para o outro, né? O usuário nem percebe que isso está acontecendo, mas acontece. É um outro sistema escalado de outro jeito, com outro BFF, com tudo diferente. Então, essas mudanças que vão acontecer aqui, talvez nasceu aqui, em um primeiro momento, uma transação, sei lá, vou contratar um seguro. Entrei aqui, cliquei, e, cara, esse cara nasceu de um microfront, vai passar por um BFF, talvez ele vai passar do BFF, né? Vai jogar isso aqui numa fila, vai ter microserviço que vai chamar API externa para fazer validação de risco, chamar motor de risco, sei lá. Vai ter um monte de coisas acontecendo, e se o log teu não tiver amarrado, para você saber a sequência das coisas que aconteceram, qualquer problema que aconteça ali, um abraço. Você não consegue ter a rastreabilidade disso, não consegue fazer um link, né? E reproduzir o problema. O troubleshooting fica um inferno. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Log é importante. Beleza. Tá. Anota essa aí, log é importante. Em microcomponentização é vital.
Beleza? Beleza. Então, aí assim, partindo dessa parte da microcomponentização, porque até o momento não se tem ali um planejamento de pegar realmente projeto a projeto e microcomponentizar aqueles projetos. Então, Tá. assim, Vocês estão querendo ir para uma plataforma mesmo? Faz é, sentido para você? esse é o ponto, né? Porque é, basicamente o que está sendo feito é só um hub de login, né? Na minha visão, pelo que a gente está trabalhando nessa etapa agora. Né? Para mim, Tá. eu entendo como um hub de login, né? Você faz um login único e acessa todas as plataformas por esse login único. Mas, assim, Tá. pensando no modo plataforma, eu acho que isso é só um primeiro passo. Né? Eu Sim. acho que a gente deve seguir, então, logo depois disso, para serem refeitas as aplicações nesse modelo de micro front-ends Uhum. com microserviços. Se É faz esse o sentido caminho. para a plataforma, é esse o caminho. Uhum. Seguindo aqueles steps que a gente falou, tá? Aquilo ali é a fórmula do sucesso também. Tem que fazer um planejamento antes. Sim. Tudo vem do planejamento. Você tem que olhar o as is e o to be, tá? Como que eu faço para chegar lá? Você tem que ter essa arquitetura transitória, né, que vai durar enquanto você estiver escolhendo os componentes, etc. E tem que ir tendo entregas, né? Senão, um abraço. Ninguém vai comprar esse Então, projeto. o to be já tem que estar esquematizado, né? Pelo menos assim, bem, Sim. não totalmente consolidado, mas assim, você já tem que ter a ideia do que você quer, da onde você quer chegar. Porque Tá, ficar eu vou te dar um só exemplo. no projeto transitório ali, sem. Ah, não, aí a hora que a gente chegar no ponto do transitório, a gente faz o to be. Aí eu vejo que não faz sentido. Tá, ó, isso aqui é um exemplo de to be, Uhum, tá? Talvez o seu as is seja um monolito, né? Esse seria um to be. Tá, o que que seria? E o to be, tá vendo como ele tá cru? Tá cru. Eu tenho API Gateway, qual? Fila, qual? Eu não escolhi. IDP, qual? Log, qual? Não sei, né? Banco não relacional, banco relacional. Eu não escolhi ainda. Então, o meu to be, ele pode e deve ser mais simples, tá? uhum, Mais menos detalhado. Então, o meu to be, em um primeiro momento, porque eu vou passar pela arquitetura transitória. Então, o meu to be, eu ainda não escolhi os componentes arquiteturais, mas eu sei que eu preciso de alguns. Talvez todos. Não. Talvez aqui entre mais alguns, sei lá, como a gente falou, um cofre de senhas. Não está aqui, uhum. né? Talvez eu vá precisar. Então, ele vai entrar depois. Mas eu já tenho uma visão do meu to be. As grandes tiers, as layers, a responsabilidade de cada uma. Então, eu já tenho uma visão disso. Tá, o que seria a arquitetura transitória? Talvez aqui eu vou ter um monolito aqui no meio, eu vou ter uma peça a mais aqui que é o meu monolito, servindo de back-end do meu front. E aqui eu vou começar a ter alguns BFFs. Tem microserviço? Talvez não. Né? Talvez eu vou tendo microserviços, talvez eu vou tendo, né, também. Mas talvez eu não tenha. Talvez tudo esteja dentro do meu BFF e da minha API em um primeiro momento. Aí na definitiva, aí sim eu quebro bonitinho, fica 100% compliance, né? Com os Uhum. microbets, com microserviços, né? Não é bonito, mas talvez em um primeiro momento você vai colocar grandes serviços, né? Grandes APIs, talvez só API, né? Como a gente já viu aqui anteriormente, né? Talvez eu só tenha API, não tem nem BFF, só API. Tudo grande, tudo meio robustão, né? E na definitiva aí eu tenho bonitinho separado, tá? Então, são Certo. exemplos de arquiteturas que a gente pode ter aqui. Em um caso como esse, de novo, tem que ter o projeto. Tem que ter o projeto. Tem que ter o que vai acontecer, quando vai acontecer, a ordem disso. Tá? Uhum. Isso é importante. Beleza. Beleza? Outra dica que eu dou na migração, beleza, começar pelo login, porque é uma coisa que não tem, assim, ó, coisas estruturais, né? Não tem como você fugir e deixar para depois. Banco de dados, Uhum. dá para deixar para depois? Não dá. Imagina que você vai começar do começo, né? E não tenha ainda uma aplicação. Se você já tem, provavelmente já tem escolhido o banco, né? Sim. Então, não tem como. Banco, talvez o ferramental de log, ferramental de segurança, essas coisas você não vai ter como fugir. Vai ter que ter, né? Então já é legal definir no começo, né? Para você conseguir ir avançando. Aí outras coisas você vai sendo um pouquinho mais devagar em relação à transição, mas agressivo em relação ao objetivo, tá?
Então, por exemplo, que funcionalidade que você vai trazer para a plataforma? Não, você não vai ficar trazendo telinha de cadastro. Traz um negócio que agrega valor alto. Entendeu? Começa a pensar no core do negócio. A primeira coisa que a gente quer trazer é o motor de cálculo já. Perfeito. De início já, assim, primeira coisa. Cuidado com o motor de cálculo em microcomponentização, hein? Já dou a dica aí também. Já tive dores pra caramba com isso. Microcomponentizar um motor pode não ser boa ideia, tá? Uhum. Porque o motor, você vai aplicar, tipicamente, né? Muitos padrões de projeto. Você vai ter ali command, provavelmente, né, você vai ter também strategy aplicado, talvez você tenha flyweight, talvez você tenha um memento ali para fazer desfazimento. Então, aplicar isso daí com microserviço é difícil, tá? Certo. Depois, por exemplo, se der um problema no processamento, não fica rápido, porque isso aqui é inimigo de performance, tá? Uhum. Não é amigo é aliado de escala e de disponibilidade, não de performance, nem de custo. Isso aqui custa caro e o processamento aqui dentro, cara, são tiers. Isso aqui, computacionalmente falando, é uma eternidade. Se você tiver um motor de cálculo que chama um monte de microserviços, cara, é tempo. Vai levar muito mais tempo que uma aplicação usando ali transacional normal, tal. Para motor eu não recomendo não, tá? Eu até colocaria ele como uma caixinha preta aqui dentro. Ah, sim. Não, o que a gente não está pensando em microcomponentizar o motor de cálculo. A gente está pensando de tirar ele inteiro do monolito, né? E ele ser só um serviço de motor de cálculo. Ponto. Perfeito. Isso. Boa. Perfeito, aí sim. Legal. Você tinha uma outra pergunta, tinha um outro ponto dessa pergunta que eu acho que eu esqueci qual era. Eu não entendi muito bem essa tier de componentes, por que ela está separada? Aqui de componentes arquiteturais? Isso. É porque ele é um cara que ele serve a toda a minha arquitetura. Então ele está separado aqui porque ele não faz parte diretamente dessa arquitetura. Eu posso trocar ele, né? Imagina que, sei lá, no primeiro momento aqui meu IDP sei lá, a gente está usando aqui um Keycloak, né? Depois eu vou usar um AltZero como serviço. Então, são componentes aqui que podem variar, né? Podem variar. Eu posso trocar eles e eu não vou querer impactar aqui a minha camada de trás, né? Então, eu, por exemplo, adoto sempre aqui o uso de um framework, tá? Super recomendo, deixa eu botar verdinho aqui, você fazer um framework para tudo isso aqui, ó. Eu gosto de fazer isso. O que é um framework? Você vai reinventar a roda, vai criar um framework que conecta com banco, que fila, etc. Não, eu vou criar um framework que é uma casca para as minhas escolhas arquiteturais. Para ferramental de log, fila, cache, etc. Eu encapsulo as bibliotecas que eu escolhi, né, e o uso delas em um framework. Isso vai facilitar o uso pelos meus desenvolvedores. E aí eu coloco isso aqui com adaptadores para acessar esses carinhas aqui que a gente falou, né? Porque se eu quiser mudar esse componente, eu consigo. Então, isso fica desacoplado. Por isso que está separado. Entendi. Tá, fica desacoplado. Beleza? Cada tier, né, dessa traçadinha aí é para representar literalmente isso. Eu tenho esse cara separado um do outro. Beleza. É isso. Da minha parte é isso. Maravilha. Bom, vou dividir com vocês também, tá? Depois esse PPT, junto com a aula, para vocês poderem acompanhar. Beleza? Pessoal, mais alguma dúvida? Não? Gostaram desse formato novo, não? Mais na lousa, mais interativo? Muito bom. Eu gostei. Boa. Então vamos repetir mais vezes assim. Beleza, pessoal. Obrigado, então, pela participação de todos e ótima noite. A gente se vê na próxima terça. Valeu. Valeu, obrigado aí. Valeu. Pessoal, tchau.